Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pois bem, vamos começar a nossa videoaula. A aula de hoje, o assunto é sobre equações, termos de uma equação, raiz de uma equação e a sua equivalência. Bem, então o que significa uma equação? Então, a equação é quando nós temos uma igualdade, tá? Então, essa palavra igualdade aí é muito importante na equação, viu? Que contém pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Então, vocês viram termos, expressões algébricas. Então, o que vai diferenciar uma equação de expressões algébricas? Que a equação vai ter uma igualdade, coisa que na expressão algébrica, que nós aprendemos na última aula, que não precisa, tá? Então, vou colocar um exemplo aí de que é uma equação, tá? Eu inventei um probleminha assim, ó. Pensei em um número racional. Somei 8 ao número e obtive 31. Qual é o número que pensei? Tá vendo que isso, ó? Pensei em um número racional. Opa, eu sei que número racional pode ser número inteiros, pode ser os números naturais, pode ser pode ser uma fração, pode ser os números decimais, pode ser uma dízima periódica, pode ser uma raiz quadrada exata. Então, tá vendo? Você sabe que número que é o racional? Não, pode ser vários, tá? Então, já que tem esse número racional que a gente não sabe, que você está somando com 8 e que obteve o 31, esse obtive 31 é a mesma coisa que é igual a 31. Então, para ser uma equação, tem que ter esse sinalzinho de igual aí, tá vendo? Então, vamos para o próximo slide para você compreender melhor o que é uma equação. Então, podemos notar que não conhecemos o número racional que vamos somar com 8, que o total vai ser 31. Então, podemos escrever em forma de uma equação. Vamos chamar de x o número que não conhecemos. Então, lá, ó, pensei um número racional. Chamei esse número racional de x. Somar com 8. Então, coloquei aí, ó, mais 8. E obtive o 31, ou seja, ele é igual a 31. Pessoal, esse x pode ser qualquer letra, tá? Porque a maioria dos livros ou usa x ou usa y. Mas pode ser B, pode ser Q, pode ser V, pode ser qualquer letra A, tá bom? Então, o x, eu quis usar o x porque ele é mais utilizado aí entre os livros, tá? Então, como podemos escrever essa equação? X mais 8 é igual a 31. Então, o que é um termo de uma equação? Um termo de equação, tudo que está antes do sinal de igual é o primeiro termo, que é o caso x mais 8. E tudo que está depois do sinal de igual, que no caso é o 31, é o nosso segundo termo, tá? E como que eu vou resolver essa equação? Então, eu vou adiantar um pouquinho a matéria, tá bom? Que lá para frente a gente vai resolver mais equações. Para resolver essa equação, x mais 8 é igual a 31, o que vocês vão fazer? Tudo que tem letra vai ficar no primeiro termo e tudo que não tem letra vai ficar no segundo termo. Tá vendo que o x mais 8, o mais 8 não tem letra? Então, ele tem que ir lá para o lado do 31, que é o segundo termo. Só que se você mudar ele de lugar, você vai ter que inverter o sinal. Não é mais 8? Ele vai ficar menos 8. Então, x é igual a 31 menos 8. E 31 menos 8 é 23. Ou seja, no lugar que o x, então, ele vale 23. Professora, tem como eu tirar a prova se eu acertei a questão? Tem sim. É só no lugar do x lá em cima na equação, ó, x mais 8 é igual a 31. No lugar do x, você colocar o 23. 23 mais 8 é igual a 31. Então, eu acertei a questão. Então, gente, a equação tem como você tirar a prova real. É só você substituir o valor que você encontrou pela letra, tá? Note que jogamos o número 8 para o segundo membro, trocando o sinal de mais para menos. Então, é assim que a gente resolve uma equação, tá bom? Tem uma atividade aqui, gente, nesse slide,
que é escreva quais dos itens apresentam uma expressão algébrica e quais representam uma equação, tá? Porque expressões algébricas é uma coisa, equação é outra coisa. Então, com essa atividade, vocês vão conseguir diferenciar uma da outra, tá? Lembrando que expressões algébricas vocês já aprenderam nas aulas passadas, tá? E a equação está sendo agora. Então, a questão A é 4x menos 7. Isso é uma equação ou isso é uma expressão algébrica? Então, se vocês notarem, isso é uma expressão algébrica. Por quê? Porque para ser uma equação, tinha que ter um sinal de igual aí. Como não tem sinal de igual, é uma expressão algébrica. A B. Questão B é 2x ao quadrado mais 1 é igual a 5. Então, isso aí é uma expressão algébrica ou isso é uma equação? Ah, então isso é uma equação. Por quê? Porque nós temos esse sinalzinho de igual aí, tá? C. 3x menos 4 é igual a 11. E aí, tem um sinalzinho de igual? Positivo? Ah, então isso aí é uma equação, tá? E a última aí, D, x mais 10. Tem o sinal de igual? Não. Se não tem esse sinal de igual, então ela é uma expressão algébrica, pois não tem um sinal de igualdade. Já na questão 2, está pedindo para vocês encontrarem os termos dessa equação. Então, questão A. 3x mais 6 é igual a 3x menos 8. O que é o primeiro termo? Eu expliquei para vocês no slide passado que o primeiro termo é o que vem antes do sinal de igual. Então, o primeiro termo então, é o 3x mais 6. E o segundo termo é o que está depois do sinal de igual, que é o 3x menos 8. B. 4x menos 9 é igual a 4 menos 10. O primeiro termo, então, é o que vem antes do igual, que é o 4x menos 9. E o segundo termo é o que vem depois do sinalzinho de igual, que é o 4 menos 10. C. 34x mais 5x é igual a 9x menos 21. Primeiro termo, então, qual que vai ser? O que está antes do sinal de igual, que é o 34x mais 5x. E o depois é o 9x menos 21, que é o meu segundo termo. E a última questão aí, D, é 4x menos 5x é igual a zero. O primeiro termo é quem? Que está antes do igual, que é o 4x menos 5x. E o segundo termo é o nosso zero. Tá vendo como é bem simples? Não tem tanta dificuldade, é só você já prestar atenção no que é o termo, o que é uma equação, o que é uma expressão algébrica. É bem tranquilo essas atividades. A raiz de uma equação são os elementos do conjunto verdade de uma equação, tá? Para verificar se um número é raiz de uma equação, devemos obedecer a seguinte sequência. Substituir a encódica por esse número. Então, a gente vai substituir a letra pelo número que está pedindo, tá? E determinar o valor de cada membro da equação. Verifica a igualdade. Sendo uma sentença verdadeira, o número considerado a raiz da equação. Vamos já, por exemplo, tá? Para uma atividade que fica bem melhor de compreender o que é uma raiz de uma equação. No próximo slide, então, vem atividade sobre o que está falando aí, tá bom? Então, atividades resolvidas aí sobre raiz de uma equação, tá? Verifique quais dos elementos do conjunto do universo são raízes das equações abaixo, determinando em cada caso o conjunto verdade. Então, resolva a equação. X menos 2 é igual a zero, sendo que esse universo eu quero que você substitui por 0, 1, 2 e 3, tá? Então, quando x for igual a zero, é porque está pedindo lá no universo, ó, 0, 1, 2 e 3. Primeiro, vamos fazer pelo zero. Então, onde que tem x na equação, eu vou colocar o meu zero. Então, vai ficar 0 menos 2 é igual a zero, tá? Então, pessoal, eu sei que 0 menos 2 é igual a menos 2. Menos 2 é a mesma coisa que o zero? Não, falso, porque menos 2 é um número diferente de zero. Vamos entender melhor novamente quando o x é 1. Então, toda vez que o x agora for igual a 1, eu vou ter 1 menos 2, que é igual a zero. 1
menos 2, eu vou ter menos 1. Por quê? Eu tenho R$1, estou devendo 2, eu ainda vou ficar devendo 1. Menos 1 é a mesma coisa do zero? Não, falso. E quando x for igual a 2? Vai ficar 2 menos 2. Quanto que é 2 menos 2? 0. Então, 0 é igual a 0. Então, essa está verdadeira. E quando x é 3? 3 menos 2, 1. 1 é igual a 0? Não, são números diferentes. 1 é um número e 0 é outro número, tá? Então, gente, para vocês saberem a raiz de uma equação, é só você substituir o valor do x. A questão sempre vai te dar um número. No caso da questão 1 aí, ó, ele quer que você substitua o x por 0, 1, 2 e o 3. Nós substituímos e vimos qual a igualdade aí, se é verdadeiro ou falso. Agora, na questão 2, está pedindo para você resolver a equação 2x menos 5 é igual a 1 e usar novamente o menos 1, 0, 1 e o 2 para ver se isso é uma raiz de uma equação, tá? Então, vamos substituir. Onde que tem x, agora eu vou colocar o meu menos 1. Então, como que é 2x menos 5 é igual a 1? Onde está x aí, ó, perto do 2, eu vou colocar o menos 1. Lembrando que eu não posso deixar sinal encontrar com sinal. Tá vendo que tem um pontinho da multiplicação com menos do 1? Então, por isso que esse 1 teve que ficar entre parênteses, tá? Então, na multiplicação, a gente combina sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho menos 2 com menos 5. Quanto que é menos 2 com menos 5? Se eu estou devendo 2, depois eu devo 5, eu vou ficar devendo 7. E 7 menos 7 é a mesma coisa que 1? Não, falso. Vamos agora substituir pelo zero. 2 vezes 0, 0. 0 menos 5, menos 5. Menos 5 é a mesma coisa que o meu número 1? Falso. Agora o x quando vale 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, então eu tenho R$2. Estou devendo 5, então vou ficar devendo 3. Menos 3 é a mesma coisa que 1? Falso. E quando o x for valer 2? Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 é a mesma coisa que 1 positivo? Não, falso. Então, tá vendo que nessa questão 2 nós não temos nenhuma questão verdadeira? Nós não temos nenhuma raiz da equação? Porque toda vez que você substituiu o x pelo número que eles pediram, não estava encontrando o quê? O igual a 1. Estava dando tudo diferente. Então, é assim que a gente resolve uma raiz de uma equação. E o último tópico que nós vamos estudar são as equações equivalentes. Então, o que vem a ser uma equação equivalente? São aquelas que têm o mesmo conjunto de solução em um mesmo conjunto universo, tá? Vamos já para a atividade para ficar mais clara. Nós vamos ter duas equações, tá? Então, dadas as equações 5x é igual a 10 e uma outra equação que é x mais 4 igual a 6, tá? Para verificar se elas são equivalentes, deve-se primeiro achar a verdade de cada uma. Como? Resolvendo. Então, tá vendo? Ó, 5x é igual a 10. Para você achar esse valor de x, você tem que passar o 5 para o outro lado. Ele não está multiplicando? Tá vendo que nós não temos nenhum sinalzinho aí, nem de mais, nem de menos, nem de divisão? Quando não tem sinal nenhum, quer dizer que isso aí é uma multiplicação, tá? Então, 5x é a mesma coisa que 5 vezes x. Então, nós temos que passar esse 5 para o outro lado, para o segundo termo. Se eu passar para o outro lado, eu tenho que inverter a operação. Se ele é multiplicação, ele vai passar como uma divisão. Então, 10 dividido por 5, o x, então, é igual a 2. Vamos resolver a segunda equação, que é x mais 4 igual a 6, tá? Esse 4 temos que jogar para o outro lado para achar o valor de x. Se esse 4 é positivo, ele vai se tornar negativo. 6 menos 4 é 2. Então, quer dizer que o x é igual a 2. Tá vendo que a primeira equação, o x também deu 2, igual
né? O segundo também deu x igual a 2. Então, quer dizer que essas duas equações são iguais. Então, podemos dizer, então, que elas são o quê? Equivalentes. E essa atividade número 2, no conjunto de solução das equações x mais 7 é igual a 8, e a outra equação, né, nossa segunda equação, que é x menos 4 é igual a 1, elas são equivalentes? Então, basta a gente, né, resolver cada uma delas. Então, vamos lá. Primeira equação é x mais 7 igual a 8. Então, eu tenho que jogar esse mais 7 para o outro lado. Se ele está mais, ele vai virar menos. 8 menos 7, 1. Quer dizer, então, que o meu x é igual a 1. Vamos resolver a segunda equação, que é x menos 4, que é igual a 1. Se esse 4 está negativo, ele vai ter que ir para o segundo membro positivo, tá? Então, vai ficar 1 mais 4, 5. Então, o x é igual a 5. Pessoal, a primeira equação é igual à segunda? Não, porque a primeira nós achamos que deu igual a 1 e a segunda nós achamos que deu igual a 5. Então, elas são diferentes, ou seja, elas não são equivalentes. Tá vendo como é fácil resolver essa equação? Meninos, se vocês tiverem dúvida em qualquer atividade desse slide, vocês podem me procurar lá no WhatsApp no privado, ou então mandar pergunta pela plataforma, que eu estarei sempre resolvendo, né? Procurando resolver as dúvidas de vocês, solucionar. Por quê? Porque pela videoaula é mais complicado mesmo. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui agora na aula de matemática, tá? Vocês têm isso gravado, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, peguem essas coisas importantes e escrevam no caderno a matéria, os exemplos, as soluções. Tentem fazer essas questões sozinhos para ver se vocês estão conseguindo. É assim que vocês vão estudar online, que infelizmente não tem como a gente estar, né, ajudando, indo na carteira, igual a gente faz na escola. Então, vocês têm que criar uma rotina, uma forma de vocês conseguirem resolver essas questões de matemática de uma forma melhor. O meu conselho para vocês é o seguinte: pega o caderno de matemática, pode ser o lá da escola mesmo, escreve, igual aí, ó, tá, capítulo 4, tema equações com uma variável, coloca a matéria no caderno, depois copiem os exemplos, né, as atividades, tentem resolver sozinhos, voltem na aula, escuta novamente, é assim que vocês vão conseguir estudar online, tá bom? Agora, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de que vocês fizessem o nosso livro da escola, a página 95, a questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Não precisa copiar a pergunta, não, é só a resolução. Se tiver dúvida, pode mandar no meu WhatsApp ou então na plataforma. Só coloque para mim qual questão é, qual que é a página, certinho, porque por enquanto só tem essa, mas ela pode confundir com as outras questões. E que na próxima aula eu vou corrigir elas, então não deixe de fazer, tá? Porque senão vocês vão ficar perdidinhos na nossa aula online, porque nossa aula online eu vou deixar mais para dar uma explicação breve sobre a matéria, sobre as correções das atividades, tá? Então, faça uma questão, não deixe elas em branco. Chegando na aula, se tiver alguma dúvida, a gente tira lá. Também pode me mandar a dúvida antes que eu falo para vocês pelo WhatsApp ou então pela plataforma. Bons estudos, fica no lugar tranquilo, sossegado, tá bom? Que vai dar tudo certo.